Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia hoje trouxe aqui o nosso livro na página 62, que vai falar sobre reino vegetal. O que são reinos vegetais? São o reino das nossas plantas. Então, aqui a tia vai dividir em tópico das partes do livro para poder explicar. Então, nós vamos agora dar uma voltadinha lá para o nosso quadro, que a tia botou uma parte bem importante. Vamos lá. Reino vegetal, cientificamente, que é o plantuer, quer dizer plantas, vamos falar de diferenças. Diferentes. As plantas não são iguais, crianças. As plantas são diferentes. As plantas têm cores diferentes. Olha só aqui na tia Fátima. Temos flores brancas, flores roxinha, temos plantas verde, temos flores amarelas e temos plantas que têm uma cor verde no meio e rosinha nas pontas. Tá vendo que coisa linda como ela é? Então, a planta, ela tem cores diferentes. Agora nós vamos falar sobre o formato das folhas. Essa primeira que a tia mostrou aqui tem o tamanho de uma folha mediana, mas um formato nas pontinhas bem compridas, crianças. Essa daqui, olha só, temos uma folha já larguinha, olha, ela não é grande, ela é média. E temos nessa daqui, a terceira que a tia mostrou, uma folha bem comprida, tá vendo? Agora a tia vai falar sobre o tamanho das plantas. Tá vendo essa planta aqui, que é a primeira que a tia mostrou? Ela é uma árvore, ela vai crescer e vai ficar bem bonita. Mas, por enquanto, ela ainda está pequena, mas ela vai crescer. Essa daqui, a segunda, nós temos uma árvore que ela não vai crescer muito, mas é uma árvore, vai ficar mediana. E essa plantinha aqui, de vez em quando, ela vai crescendo, mas olha a diferença dela, criança, olha só, ela tem um caule bem comprido. Então, a tia está mostrando alguns tamanhos de algumas plantas para vocês possam ver que as plantinhas têm tamanhos diferentes, tem a diferença. Agora nós vamos falar, crianças, sobre o desenvolvimento da planta. O que elas precisam para ficar bem bonitinhas, assim, verdinhas? As plantas, quando são plantadas, elas precisam de água. O solo dela precisa ser bem nutrido, ter humus para que a planta fique assim, ó, bem bonita. A planta também precisa, sabe, de uma fonte bem importante, que é a luz do sol. Ela tem que ter temperatura ambiente. Ela tem que ter o ar também, que elas precisam respirar. E o solo, como a tia falou, tem que estar sempre fértil, com a planta tem que estar sempre botando nutrientes para que ela fique bem desenvolvida e bem bonitinha. A nossa árvore aqui, da nossa página 62, a tia desenhou ela lá no quadro. Mas por que a tia desenhou também no quadro? Porque o reino vegetal, ele tem uma função muito importante, que temos lá que através da folha, ela renova o nosso oxigênio que nós precisamos para respirar. A planta, ela purifica o ar. A raiz, com a sua função, ela protege o solo também. E as folhinhas, crianças, aqui no nosso livro, as folhinhas quando caem, o que ela acontece com ela? Elas nutrem o solo. Então, tá a primeira parte do nosso reino vegetal. Daqui a pouco nós vamos para a segunda parte. Na página 63 está falando sobre fotossíntese. O que é a fotossíntese? Aí a tia explicou aqui no quadro. Vamos partir para o quadro. Da página 63, a tia está explicando lá no quadro. Fotossíntese quer dizer produção da luz. A raiz, primeiramente, ela retira a água e sais minerais do solo. O solo é a parte lá que já vemos em ciências lá, que solo é onde pisamos, né? Tira a água de lá. Essa água vai subindo até o caule da planta e forma de seiva bruta, dá o nome de seiva bruta, é uma substância que fica dentro do caule.
Aí tem uma parte muito importante para se formar a fotossíntese. É um componente que é muito importante. Olha ele aqui. É o nosso solzinho, crianças. O sol, ele é muito importante para a fabricação da planta. Temos a nossa plantinha aqui. A planta, ela vai fazer o quê? Vai absorver o calor do nosso sol. Tá vendo? Através de quê? Através das folhas das plantas. As plantas absorvem o calor do sol. E através desse calor, vai se formar uma substância que dá-se o nome de clorofila. E essa clorofila que dá a cor da plantinha, essa cor verde, entendeu? Que dá a cor da planta. Aí a clorofila mais a energia solar, a clorofila que dá cor na planta, a substância lá, mais a luz do sol, vai formar uma substância que se chama glicose. A glicose é esse alimento que vai formar e vai fazer que a planta fique nutrida, um nutriente que se chama alimento da planta. Então, a planta, ela precisa de quê, crianças? Precisa da luz solar. A plantinha precisa da luz solar para formar a fotossíntese. Então, primeiro passo, como é que é esse passo? A raiz tira do solo a água e sais minerais. Leva para o caule da planta, lá para o caule. O caule é essa partezinha aqui, ó, crianças. Esse fininho aqui é o caule, a tia mostrou. A parte do caule. Então, esse caule aqui vai formar nele a substância que dá-se o nome de clorofila. E essa substância que vai dar a cor na planta. E essa cor da planta, junto com a energia solar, vai formar o glicose, que é o nutriente que a planta precisa, junto com os sais minerais. Esses sais minerais vai formar toda a parte da nutrição que a plantinha precisa para ficar alimentada. Então, tá aí. As plantas, crianças, todas essas plantinhas, elas são diferentes do reino animal. Por que elas são diferentes, tia Fátima? Porque as plantas, como lá na fotossíntese que eu expliquei, elas fabricam o seu próprio alimento. Os animais, eles não fabricam o seu próprio alimento. Eles precisam que as pessoas nutrem ele. A plantinha não. Ela faz a sua própria função de se alimentar. Então, aí está o segundo tópico, fotossíntese, que é a reprodução da luz para formar o alimento da planta. Olá, crianças! Na página 64 do nosso livro, nós vamos falar sobre o ciclo da vida. Então, nós temos aqui, a tia vai passar do livro o ciclo da vida e vai te explicar na página 64, lá no nosso quadrinho. Vamos lá? Ciclo da vida. Aqui a tia tem uma semente. Vou plantar. Semente de abacate. Ela foi plantada. Uma dessas aqui foi plantada, tá vendo? Tá nascendo, ó. Ela vai crescer, essa plantinha. Ela era assim, ó, uma semente. Aí o tio foi lá, plantou ela vai crescer. Ela vai fazer esse processo aqui, crianças, ó. Ela foi plantada como semente, ela vai crescer, né? Vai ficar crescida, vai desenvolver, né? Vai dar frutos, ó. Vai dar frutos, vai ficar bem bonita, grande. Só que ela vai chegar uma época que ela vai envelhecer, o processo da vida vai envelhecer e vai morrer. Então, o processo do ciclo da vida, a plantinha é como nós, seres humanos. Nós vamos nascer, vamos crescer, vamos reproduzir, ela vai dar fruto, ela reproduziu, e depois ela vai morrer. No ciclo da vida dos vegetais, uns crescem rápidos,
Outros crescem bem devagar. Uns vivem muito e outros vivem pouco. Vocês sabiam que para até a plantinha dar frutos, cada planta tem a sua particularidade. Tem plantas que dão fruto rápido e tem plantas que dão fruto bem devagar. Então, há uma diferença entre uma planta e outra. Essa que a tia falou, o pé de abacate, ela tem a finalidade de nos dar abacate. É uma delícia o abacate. Até ontem a tia comeu. Gosto muito de abacate. Então, ela tem a finalidade, é um fruto, né? Então, ela demora um pouquinho para dar. Então, cada plantinha, o seu pé, ela tem uma quantidade de vida, né? Umas vivem 4 anos, outras vivem 5 e vão. Cada planta tem o seu tempo de vida. Então, como eu coloquei aqui, ó, umas vivem muito e outras vivem pouco. Então é isso. Quando falar sobre ciclo da vida, é igual nós, crianças, vocês também. Vocês nasceram, né? Vão crescer, tornando-se adolescentes daqui a um tempo, vão reproduzir, vão casar, né? Vão ter filhos ou filhas, né? Vão ter filhos ou filhas e vão morrer, que vão ficar bem velhinhos. A plantinha também, elas vão nascer, né, através da semente. Tem vários tipos que a gente ainda vai aprender como as plantas se reproduzem. Daqui a um tempo a tia vai falar, mas aqui a gente só está falando sobre o ciclo da vida. Ela vai crescer, vai nascer, vai reproduzir, vai frutificar. A planta se diz frutificar. E depois ela vai ficar velhinha e vai morrer. Entenderam, crianças? Então, esse é o ciclo da vida de uma plantinha.